sistema solar ele é o oitavo planeta. Ele é um planeta gasoso, como os maiores planetas do sistema solar. Basicamente é feito de gás metano, por isso ele tem essa cor azul. E Netuno, na cultura romana, ele é o deus dos mares, é o equivalente do Poseidon na cultura grega. E tem tudo a ver com ele, né? Essa imagem de Netuno, os mares com a água, ele é totalmente ligado dos 3 estados da água. O gasoso, o sólido e o líquido. Netuno foi descoberto em 1846. E foi interessante, eu fui dar uma olhada como que estava o céu naquele ano. Ele estava numa conjunção com Saturno. Ou seja, estruturou, né, os dois em aquário no mesmo grau, 25, no dia que ele foi descoberto, que foi dia 23 de setembro de 1846. Na astrologia, ele fica mais ou menos 13 anos, podendo ser um pouquinho mais, dependendo do signo, mas ele fica mais ou menos 13, 14 anos em cada signo. Ou seja, a revolução dele, para ele cobrir o zodíaco inteiro, leva 164 anos. No nosso corpo, Netuno, ele rege os líquidos. Ele rege todos os líquidos do nosso corpo, e ele também é o planeta do espírito. Uma das palavras-chave dele é a espiritualidade. É um planeta que está muito ligado à evolução espiritual. Ele tem como palavras-chave, além da espiritualidade, a ilusão, e ele, como todo planeta, ele tem o lado sombra dele, que no caso seria a confusão e a desilusão. Outras características dele, que associadas, ideias ou conceitos associados a ele positivamente, seriam a compreensão, a fantasia, o amor altruísta, os sonhos, o tipo de arte ligada à arte, ou seja, o teatro, poema, poesia, música, qualquer talento artístico. A sombra, o lado negativo, seria aonde ele toca, a gente pode ser enganado ou enganar, a desilusão, o amor platônico. Ele também está ligado às drogas, aos vícios, né, à farsa e à negação. E assim, quando a gente pensa na negação, a gente está vivendo isso. Ele está no momento, no céu, na casa dele, no domicílio dele. Ele está em Peixes, ou seja, ele está muito forte. E é impressionante como a gente está vivendo essa energia do negacionismo. Assim, agora falando um pouco de Netuno nos signos, ele é um dos planetas lentos. Ele na realidade, ele pega uma geração inteira que vai ter o planeta no mesmo signo, que ele fica 13 anos. Então imagina, 13 anos de pessoas nascendo com ele no mesmo signo. Então a gente sempre analisa por geração. E quando ele entrou em Peixes, que ele está no momento, que foi em 2012 e vai até 2025, a gente pode perceber que esse boom das terapias alternativas e a tendência cada vez mais ele passando nesse signo, a hora que ele sair, vai estar muito forte da cura através do espírito mesmo. Vai ter um avanço provavelmente muito grande da medicina junto com a espiritualidade, que é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, as pessoas irem para esse tipo de alternativa de cura. Uma outra coisa interessante é que quando ele estava em Gêmeos, entre 1887 e 1901, Gêmeos é famoso por ser o signo da comunicação. E foi quando surgiram a fotografia, o cinema, ou seja, todo tipo de comunicação através das artes, né? E também na comunicação da espiritualidade, foi quando surgiu a psicografia. Então é impressionante, né, como as energias batem. Eu resolvi falar um pouquinho dele em cada casa, porque daí é uma coisa mais individual. Geralmente quem tem Netuno na casa 1 são pessoas que são extremamente sensíveis, uma posição mais sonhadora, geralmente são pessoas mais artísticas, podem até ter algum tipo de mediunidade, já que a casa 1 tá ligada ao nosso corpo.
A sombra delas é o escapismo, mudam de ideias conforme o humor. E tem que tomar muito cuidado com a questão das drogas, do álcool, porque existe uma facilidade maior de se viciar. Quem tem Netuno na casa 2, que está ligada ao financeiro, geralmente são pessoas que usam muito a intuição para obter ganhos, para ganhar dinheiro. Frequentemente tendem a doar, ou pelo menos têm essa tendência. São pessoas que têm uma atração maior por artes. Claro, eu estou falando isso muito no geral, gente. Tem que ver o mapa individualmente e ver outros aspectos, tá? Porque os aspectos, eles podem alterar isso que eu estou falando, tá? Mas a tendência são de ser pessoas desorganizadas financeiramente. Quem tem Netuno na casa 3, que está mais ligada ao pensamento, à mente, à comunicação, são pessoas que têm uma capacidade mental muito forte de formar imagens, de visualizar os pensamentos, a maneira de se comunicar, mas talvez tenham algum tipo de dificuldade de ser claras na comunicação. Elas podem ter também algum tipo de dificuldade de concentração. São pessoas também que têm que tomar muito cuidado com distração, que é outra característica que o Netuno traz, distração no trânsito. Então, tomar muito cuidado quando dirigem. São bons professores para crianças de artes, gostam de estudos místicos. Quem tem Netuno na casa 4, essa questão da intuição, ela está mais voltada para a família, tá? Tem uma ligação com o passado mais forte, possivelmente uma origem até kármica com a família. São pessoas que podem se sacrificar pela família. Essa energia também pode se manifestar tendo que cuidar de algum doente em casa. Pode ter um dos pais e não ser próximo emocionalmente. Netuno na casa 5, podem ter filhos super sensíveis, porque a 5 ela tá ligada aos filhos, intuitivos, mas talvez indecisos. A pessoa tem que tomar cuidado duplo, como quem tem Netuno na casa 1, quem tem na casa 5, que está ligada aos prazeres, então é outra pessoa que também tem que tomar muito cuidado com o vício. Eu tenho na casa 5. Então a dificuldade de quebrar um vício é muito grande. Qualquer tipo de vício, bebidas, drogas, enfim. Romances, relações afetivas, dificuldade de decidir e de visualizar. Sempre que Netuno está em uma área, essa área fica mais complicada para a pessoa ter uma mente mais racional e mais, uma visão mais clara. Tudo sempre fica meio nebuloso. Pode afetar até a autoafirmação dela, pode ser uma pessoa mais insegura. Quem tem Netuno na casa 6, que é a casa ligada ao trabalho, à rotina, à saúde, vai ser uma pessoa que provavelmente vai se dar bem trabalhando em qualquer área ligada a servir. Tendo Netuno na casa 6, essa pessoa ficando doente, ela pode ter dificuldades em identificar o tipo de doença. O diagnóstico fica confuso, pode ter que fazer várias vezes o teste para poder diagnosticar o que tem, de ter doenças desconhecidas. Mas, por outro lado, pode ser uma pessoa que se dê muito bem em trabalhar com artes, né? Com a área artística, com teatro, música, cinema, enfim, poesia. É uma pessoa que também no seu dia a dia pode ser um pouco desorganizada, mas tem uma sensibilidade mediúnica muito forte. É muito sensível a remédios, muito sensível a anestesias. Quem tem Netuno na casa 7, que é a casa das parcerias, do casamento, das relações, também dos clientes, ter a tendência de se sacrificar pelo seu parceiro, seja ele amoroso, de casamento ou de sócio, né, de negócios. Uma pessoa bem influenciável em relação ao parceiro, às parcerias. Pessoa romântica, tendência a ter de novo uma ligação kármica com o parceiro, ou ter um parceiro ou uma parceira
evoluídos espiritualmente, né? Existe um vínculo com a pessoa. Se tiver aspectos negativos, pode acabar se associando com pessoas que não são livres, que têm dificuldades no casamento, né? Pode se ligar com pessoas que sejam artistas. Quem tem Netuno na casa 8, que é ligado ao ocultismo, às crises, ao dinheiro do outro, investimentos, né? Dinheiro do outro pode ser dinheiro do parceiro, pode ser dinheiro da família através de heranças, pode ser dinheiro que vem do governo, qualquer dinheiro que não venha do seu próprio trabalho. Então tem que tomar um pouco de cuidado dependendo dos aspectos, para não ter perdas ou dificuldades ou confusões em tudo que é ligado. Por exemplo, uma pessoa que tem Netuno na 8 e recebe uma herança pode ter dificuldades em conseguir essa herança por problemas, confusões com documentação. De um lado positivo, a casa 8 também está ligada à espiritualidade, então pode ser, geralmente, muitos médiums tem Netuno na casa 8, ou ele rege a casa 8. Então, do lado bom é que pode ter esse lado espiritual muito forte na vida. Pode ter um interesse muito grande pelo oculto. Tendo Netuno na casa 9, que está ligado a mais assuntos filosóficos, religiosidade, viagens, ética, justiça. Pode ter um lado religioso muito forte, ter uma religiosidade muito forte. De novo, reforça bastante a questão da intuição. Tem um interesse muito grande por religiões místicas. Não saber que religião seguir. Ela pode ter essa questão da religiosidade confusa para ela. Serem desorganizadas na hora de viajar. Se a questão da religião for muito forte, ela pode acabar se sacrificando por uma crença. Uma 9 rege os estudos superiores, podem ser pessoas que tenham muito interesse em estudar ciências ocultas, né? Netuno na casa 10, que é a casa da carreira, dos objetivos de vida, pode fazer com que essa pessoa tenha essa questão da intuição muito forte na própria vida dela, na própria carreira dela. Então, são pessoas que, mesmo que elas não tenham muita técnica, muito conhecimento da área, ela pode se dar bem porque ela segue muito a intuição dela. Tendência a sacrificar-se pelos pais, porque a casa 10 também está ligada aos pais. São pessoas que podem se tornar líderes espirituais, com mais uma ambição mais humanística mesmo de vida. Netuno na casa 11, que é a casa dos amigos, os grupos. Uma pessoa que tenha Netuno nessa casa, ela pode ter muitos amigos ligados às artes. Ela pode fazer parte de grupos artísticos, tanto artísticos quanto místicos. Uma atração muito grande por grupos secretos, humanitários. Pode ter um senso de cidadania muito forte. Talvez até sonhos, ideais de salvar a humanidade. O Netuno está ligado à ilusão, ao idealismo, que até seja uma coisa meio utópica, né? Mas a pessoa que tenha Netuno na casa 11 pode ter isso. Geralmente são pessoas mais amáveis, simpáticas e podem se sacrificar pelos amigos. Muito boêmios, são pessoas muito boêmias, ou tendência de ser muito boêmias. A gente tem amigos mais evoluídos, espiritualizados, ou pelo menos essa é a tendência. E chegamos à casa 12. Casa 12 ligada aos problemas, ao nosso inconsciente, aos nossos sonhos, e na realidade, a casa que Netuno rege. Então, é uma intuição, mas é uma intuição mais inconsciente mesmo. É uma pessoa que é muito sensível ao nível de subconsciente. Talvez ela não tenha consciência do quão sensível ela seja. Tendência a se enganar a si mesmo. É uma pessoa que pode, dependendo dos aspectos, não querer encarar a realidade. Pode ser uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de auxiliar o próximo.
e ao mesmo tempo uma sensação de solidão muito grande. Tem uma necessidade muito grande de se isolar para conseguir entender o que tá passando. E pode ser alguém que tenha trazido, a 12 é a casa do nosso passado, em termos de karma, né, de outras vidas. Então é uma pessoa que também pode ter trazido uma sabedoria espiritual muito grande do passado. Tem uma sensibilidade artística muito, muito grande. Pode lembrar com mais facilidade essas vidas passadas, através de sonhos. Em termos de trabalho, são pessoas que podem trabalhar na área assistencial.